A paz do Senhor, tudo bem? Como é que vai você? Como vai a sua família? Eu passando aqui para desejar para você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para a sua vida. E gostaria de trazer uma palavra de reflexão neste dia, onde um certo dia eu li uma história que ela tocou na minha vida e eu gostaria de compartilhar com você. Havia um certo homem que ele tinha na sua casa um aquário e que este homem, todos os dias, ele saía para trabalhar e ele saía e ia ao seu trabalho com a expectativa de logo voltar para a sua casa para poder alimentar os seus peixes que estavam na sua casa ali esperando. E todos os dias, quando ele voltava, retornava do seu trabalho, ele alimentava os peixes, ele se aproximava dos peixes e começava a conversar com aqueles peixes que ele tanto amava. Só que um certo dia ele começou a observar que todas as vezes que ele se aproximava do aquário e dos peixes e começava a falar, ele percebia que ao falar, os peixes ele começava a se assustar, começava a fugir e a se esconder da sua voz. E aquele homem ele começou a parar para refletir do que ele poderia fazer para que aqueles peixes não fugissem quando ouvissem a sua voz nem quando ele se aproximasse. E então ele parou para refletir e ele disse que a única forma que ele tinha para poder se aproximar daqueles peixes era se ele se tornasse como um peixe. Só que parando no mesmo momento que ele pensou em se tornar como um peixe para ser aceito por aqueles peixes e conviver com eles, porque ele amava aqueles peixes, ele também parou para refletir que ele poderia, se tornando um peixe, ele poderia ser rejeitado por aqueles peixes. E o que eu trago de lição sobre essa história é que reflete a história de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus ele nos criou e Deus ele nos ama e todos os dias ele cuida da nossa vida, ele nos alimenta, ele conversa, ele fala conosco, cuida de todos os detalhes, de todas as formas, ele tem cuidado da nossa vida. Mas todas as vezes que Deus ele tentou se aproximar do homem, o homem sempre fugiu da presença de Deus, com medo da sua voz, com medo de saber quem é Deus, e Deus ele parou e disse que precisava criar uma forma de se aproximar do homem. E a forma que Deus ele teve de se aproximar de nós foi ele se tornar carne e habitar no meio dos homens. E é por isso que Mateus, em capítulo 1, diz que quando o anjo veio para anunciar o nascimento de Cristo, ele disse que ele se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus ele tanto nos amou, Deus ele tanto amou as nossas vidas que ele decidiu habitar e conviver junto com os homens para poder viver e sentir tudo aquilo que nós sentimos. Deus ele com seu tão grande amor para se relacionar com as nossas vidas, ele abriu mão da sua glória para poder habitar no nosso meio. Só que existe um detalhe que aconteceu que a preocupação do homem da história aconteceu com Cristo, porque Cristo, ele sendo Deus, ele sendo Senhor, ele se fez homem e habitou no meio dos homens, mas os homens os rejeitaram. Ele foi rejeitado e continua muitas das vezes sendo rejeitado até hoje, porque ele tem buscado se relacionar com as nossas vidas, mas de várias formas nós o rejeitamos, nós o colocamos para longe, porque nós não queremos aceitar a Cristo, nós não queremos conviver com Cristo. Apenas queremos ser alimentados, apenas queremos ser cuidados por Deus, mas não queremos ter um relacionamento íntimo, uma comunhão íntima com o Senhor. E que nesse dia possamos refletir sobre o Deus que tem cuidado da nossa vida. E se hoje você está vivo é porque Ele cuidou de você. E o desejo dele é de se relacionar com a sua vida. Deixe Cristo ele entrar, deixe Ele conviver com você, deixe Ele habitar na sua vida. E que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas, a nossa família e continue nos guardando em nome de Jesus. Amém.